Olá pessoal, aqui é o Rodrigo e vamos começar a atividade aqui do Simple Tenses. Então, nessa sessão você vai aprender a criar conversas usando o presente, passado e futuro simples. Eu vou explicar como funciona essa estrutura, como você vai estudar aqui. E para começar, eu quero mostrar essa imagem para você, que você acessa clicando aqui em Language Design. O que é Language Design? É o design da linguagem, como a linguagem se organiza. Então, a gente vai ganhar uma noção espacial desses conceitos que são mais abstratos. Então, eu vou usar essa imagem, essa mesma imagem que você tem acesso, você pode fazer o download, eu vou usar ela aqui, porque eu quero dar um zoom para te mostrar algumas coisas. Qualquer idioma que você quiser aprender, a base desse idioma vai ser você compreender como esse idioma organiza as noções de passado, presente e futuro. Então, nós temos nessa imagem um triângulo, e esse triângulo, cada ponta representa um desses tempos. Então, aqui embaixo eu tenho o passado, past, aqui em cima eu tenho o presente, present, e aqui embaixo do outro lado o futuro, future. Tá? Nesses tempos, a gente consegue fazer três tipos de frases. Frases afirmativas, affirmative, negativas, negative e interrogativas, interrogative. Então, essas bolinhas representam isso. E o que acontece que é muito importante de você entender? Isso gera aquilo que a gente chama, então, de simple present, simple past, simple future, tá? Então, que é justamente o que a gente vai ter para você estudar aqui na plataforma do Spindle, no app Spindle. Nós temos, por exemplo, o Present Simple Affirmative. Então, o que seria o Present Simple Affirmative? Estamos no Simple Present, o verde indica o Affirmative, nós vamos trabalhar esse espaço aqui. Então, quando você entra aqui, você vai ter várias frases para formar, para trabalhar esse espaço. E aí, dentro dessas frases, dentro desse espaço aqui, você vai ter um vídeo explicativo, você vai ter vocabulário para trabalhar, aprender esse vocabulário que está aqui. E o último link, ele é um material que você pode imprimir para começar a construir um glossário da língua inglesa. É um material que você vai usar junto com as videoaulas desses temas específicos aqui dentro, tá? Mas agora o que eu quero fazer é te ajudar a identificar o que é cada um desses espaços, o que a gente faz com isso aqui, tá? E, por exemplo, se a gente tiver aqui, ó, no Simple Future, nesse aqui, ó, o vermelho é o negativo. Então, estamos aqui no Simple Future na forma negativa. E aí você quer fazer um trabalho, né? Você quer praticar justamente o Simple Future na forma negativa. Olha aqui, ó, Future Simple Negative. Então, é esse exercício que você vai entrar, tá bom? Então, vamos lá. O que eu quero te explicar é o seguinte. Travel é um verbo que eu vou usar como exemplo aqui, tá? É o verbo viajar. Então, nós vamos pegar aqui o travel e nós vamos caminhar com o travel por tudo. Porque eu quero que você entenda como as frases são formadas. Quando eu estou aqui no present simple, na forma afirmativa, eu quero dizer uma frase assim: eu viajo toda semana. Eu vou simplesmente usar esse verbo direto. Então, eu vou dizer I travel. Eu viajo. I travel every week. Eu viajo toda semana. Aí entra uma regra que se eu quiser fazer essa mesma frase, mas com he, she ou it, né, que seria ele ou ela, eu preciso acrescentar um S no final de travel. Então, fica travels. Então, a frase ficaria he travels every week. Ou she travels every week. Então, eu estou dizendo que ele viaja toda semana. Ou ela viaja toda semana. Tá? Então, essa é a forma afirmativa do Simple Present que você, na plataforma, faria aqui, ó. Esse exercício número 1, para praticar e entender em detalhes essa forma.
Na forma negativa, nós vamos ter duas palavras, o don't e o doesn't. O don't, ele é usado com I, you, we e they. O doesn't, ele é usado com he, she e it. E repare o seguinte, o S que eu estava explicando de regra para você do he, she, it, ficou aqui embaixo na forma afirmativa. A gente não vai trazer o S para cá, só o travel. Então, o que é o don't e o doesn't? Seria o não, tá? O do e o does, eles têm uma função de indicar que nós estamos nesse espaço de present simple. Esse N''T é a palavra not, abreviada, N-O-T. O not é o não. Então, quando a gente junta, né, do com o not fica don't, does com o not fica doesn't. Tá? E aqui, então, nós sabemos que é uma frase negativa no present simple. Então, quando eu vou montar essa frase, eu vou dizer assim, I don't travel every week. Eu não viajo toda semana. Se eu quero montar uma frase com he, com she ou com it, eu vou usar o doesn't. Então, she doesn't travel every week. Ela não viaja toda semana. Tá bem? Bom, vamos lá. Forma interrogativa agora. Forma interrogativa, a gente vai usar o do ou does. Qual que é o significado de do ou does? Não tem. Eles são auxiliares que servem justamente para dizer para a gente, olha, de todos esses espaços que existem, nós estamos falando do simple present na forma interrogativa. Então, é uma pergunta no presente. É uma função, tá? Que eles têm de falar para a gente que a gente está aqui. Então, eles não vão ser traduzidos. Mas eu preciso usar eles. E como é que eu uso? Eu uso eles no início da frase, no início da pergunta. Tá? Então, a minha pergunta ficaria do you travel every week? Isso significa você viaja toda semana? Se vocês repararem bem, a gente não traduziu o do. Né? Ele só serve para nos orientar que nós estamos no present simple na forma interrogativa. E se eu quiser montar uma pergunta com he, com she ou com it, eu vou usar o does. Então a pergunta ficaria does he travel every week? Ele viaja toda semana? Então essa divisão, né, vocês reparem que no present simple sempre tem essa diferenciação. Se eu estou usando he, she, it é de um jeito, se eu estou usando os outros é de outro jeito. Isso não vai mais acontecer nem no futuro nem no passado, é uma forma só. Então, no futuro, para eu fazer uma frase afirmativa, eu vou acrescentar essa palavra antes do verbo will. O will também não tem significado, ele só serve para dizer para a gente, olha, de tudo isso que tem aqui, nós estamos agora falando do simple future na forma afirmativa. Então, quando eu falo I will travel tomorrow, eu estou dizendo eu viajarei amanhã. Ou, como a gente fala no Brasil, eu vou viajar amanhã. Né? É uma possibilidade também. Então, will significa vou? Não. Will não tem significado. Will ele serve para colocar o travel ou qualquer verbo que esteja aqui no futuro. Então, viajar, no caso, eu viajarei. Então, eu posso usar com qualquer pronome. You will travel, he will travel, she will travel, we will travel, they will travel, né? They will travel. Eles viajarão. Então, tudo isso eu vou usar com o will, tá? E agora, aqui, a negativa do will é o won't. Tá vendo? Aqui o N''T é justamente o not, abreviado, tá? E a pronúncia é won't. Então, se eu digo I won't travel, eu não viajarei. E para fazer as perguntas, a mesma coisa, só que agora eu começo a pergunta com will. Então, a primeira palavra que eu uso é will. Então, will you travel tomorrow? Você viajará amanhã? Will she travel tomorrow? Ela viajará amanhã? Tá bem? Então, esse é o futuro. E agora a gente vai para o passado, ok? E no passado, a gente
para fazer as perguntas, a gente tem essa palavra did, que igual ao do e o does e ao will, não tem significado, só serve para nos localizar. Então, se eu faço uma pergunta usando do e does, eu sei que eu estou no present. Se eu faço uma pergunta usando will, eu sei que eu estou no future. E se eu faço uma pergunta usando did, eu sei que eu estou no past. Então, se eu falo, did you travel yesterday? Eu estou dizendo, você viajou ontem? Tá? Então, o did exerce essa função de nos trazer para esse espaço de past simple interrogative. Da mesma forma também que eu usava o don't e o doesn't aqui para fazer a forma negativa no present e o won't para falar a forma negativa no future, da mesma forma eu uso o didn't para trazer para a forma negativa do past. O que é o didn't? É o did, que representa o passado, mais o not, que é a palavra não. Então, a pronúncia fica didn't. Então, quando eu digo I didn't travel last night, eu estou dizendo eu não viajei ontem à noite. E eu posso falar com qualquer pronome, qualquer conjugação vai ser igual no inglês. Então, por exemplo, we didn't travel last night. Nós não viajamos ontem à noite. Tá bem? E a forma afirmativa do past, para a gente concluir aqui, geralmente, regularmente, a gente acrescenta esse ed ao final do verbo. Então, eu não vou pronunciar o e, isso é importante, é como se tivesse só o d. Então, travel vai virar traveled, tá? Tem esse som de t, traveled. Então, por exemplo, eu viajei ontem. I traveled yesterday. Eles viajaram ontem. They traveled yesterday. Ela viajou. She traveled. Nós viajamos ontem. We traveled yesterday. Tá? Tem o ed na hora de escrever. Nem todos os verbos funcionam assim. Por exemplo, o verbo... Vamos pegar aqui o verbo comer. O verbo comer é o verbo eat. Então, eu pegaria o it e faria com vocês essa mesma passagem que a gente fez com o travel por tudo. Funcionaria aqui o eat, até aqui no passado, né? Did you eat? I didn't eat. Agora, quando eu trago para a forma afirmativa, o it muda de forma. Não posso colocar o ed. Nesse caso, ele vira ate. Ele é um verbo irregular. Aí você vai precisar decorar quais são esses verbos irregulares, as formas dele, e vai chegar a hora de fazer isso, tá bom? Então, ele não funcionaria com ed, ele ficaria ate, tá certo? Mas, regularmente, a gente tem o travel para mostrar, né? Aí, uma grande quantidade de verbos vai ter esse funcionamento, né? De simplesmente colocar o ed. Então, esse é o panorama do simple tenses, né? Os tempos verbais simples. E agora você vai explorar cada um deles, entender em detalhes, ganhando vocabulário, fazendo a prática das frases, construindo a sua linguagem em cada um desses espaços aqui do app Spindle. Bons estudos, qualquer dúvida, só clicar nesse botão Need Help, que você fala automaticamente comigo no WhatsApp. Bons estudos. See you later.